Bom, pessoal, nós somos a equipe de Economia Comportamental. Eu sou o Francisco de Assis Pereira Matos Neto. A equipe é composta também pela Gabriela Thaís e pelo Gustavo Ítalo. Nós vamos falar hoje sobre análise de decisão sobre o uso de tecnologia, né, que é um estudo especificamente sobre o setor de telefonia móvel e como ele é fundamentado nos axiomas da economia comportamental, né? Esses axiomas a gente vai ver um pouco mais adiante. Primeiramente, ele está dividido nos seguintes tópicos, né? Uma introdução breve, quais são os axiomas da teoria comportamental e os critérios de decisão, particularidades do setor de telefonia móvel, as metodologias empregadas, as técnicas de análise de dados que nós vamos utilizar e os seus resultados de discussões e, por fim, as conclusões do estudo. Primeiramente, né, quando a gente vai falar de economia comportamental, especificamente sobre esse lado de decisão, a gente tem que seguir um caminho para conseguir entender e chegar até onde hoje o pessoal utiliza, né? Quais são os critérios de decisão que o pessoal utiliza, né? Primeiramente, o primeiro estudo que foi realizado é a respeito da teoria da utilidade esperada, que ela busca explicar a forma como os agentes escolhem ou tomam uma decisão ou uma ação específica em um dado instante de tempo, baseado em várias ações que ele tem disponível, né? Ela, como qualquer outra teoria, tem suas condições, né? Ela pressupõe que o decisor seja racional e capaz de ordenar sua preferência, assim como ele pode maximizar sua racionalidade, né? Entretanto, contrário a isso, Simon propõe a teoria da racionalidade limitada, né? Onde, segundo ele, nem sempre essas informações que nós temos para tomar a decisão, elas vão realmente existir, né? Então a pessoa acaba tendo essa inconsistência. E consequente a isso, nós acabamos sendo levados a dois tipos de decisão, né? Que é a decisão racional, que é quando nós temos total ciência do que estamos decidindo, e a decisão não racional, que é justamente quando ocorre esse empecilho, né? Quando nós temos essa incapacidade de ter informação para tomar uma decisão em si. E a partir daí surge a teoria do prospecto, né? Ela busca explicar que certos axiomas decisórios, especialmente em situações de risco, elas podem acabar influenciando, né, numa tomada de decisão. Elas são conhecidas hoje como ganhos e perdas, né? Ou seja, as decisões elas não são vistas como alterações, mas como possíveis ganhos ou possíveis perdas. Então, Kahneman e Tversky, eles estudaram esses fenômenos e esse processo em diversos tipos de decisões que os indivíduos tomam, né? Como ao tomar um desconto, ou fazer algum tipo de aposta, ou então programas governamentais, como o programa de vacinação, né? E esse lado de ganhos e de perdas, né? Eles definiram como domínios, né? Que são comportamentos baseados em domínios de perdas e domínios de ganhos. Os domínios dos ganhos, nós temos uma decisão entre uma alternativa certa e uma incerta, que é benéfica, né? Ou seja, o indivíduo ele sempre vai buscar se favorecer, né? Sempre ganhar. Nós temos uma alternativa que é um ganho certo, então ele sempre vai buscar esse ganho certo. No domínio das perdas, o indivíduo ele se depara com duas alternativas que é prejudicial a ele, onde um é um prejuízo certo e o outro é um prejuízo incerto. Ou seja, das duas maneiras ele vai perder. Entretanto, ele pode perder muito ou perder pouco. Nesse caso, o indivíduo ele sempre tentará perder pouco. E consoante a isso, no setor de telefonia móvel, ele é propenso, né, a esse tipo de fenômenos. Porque ele apresenta duas características que são
muito importantes, né? Que é justamente por ser um setor de tecnologia intensiva e de capital intensivo, né? Que você acaba permitindo vários modelos de negócio, desenvolvimento de tecnologia e frequentes mudanças tecnológicas, né? Essas mudanças elas acabam interferindo na decisão do indivíduo. Prosseguindo, nós vamos falar um pouco agora sobre os axiomas da teoria comportamental, sobre os critérios de decisão, né? Aqui Kahneman e Tarjewski, eles classificam, né, os axiomas em três, no caso, né? Que são, eles chamam de efeitos, né? São os efeitos certeza, reflexão e frame. Esses critérios, né, de decisão baseados no comportamento, primeiramente nós vamos falar do efeito certeza. O efeito certeza é a valorização pela opção certa de ganho. Como foi citado um pouco antes, né? No domínio dos ganhos, o efeito certeza é bem consoante a ele, né? No efeito certeza nós temos duas opções, onde uma é um ganho certo e a outra é um ganho incerto, e o indivíduo sempre vai optar pelo ganho certo. Mas isso aqui tem uma característica que é muito interessante, né? O ganho incerto, ele pode ou não proporcionar uma maior utilidade esperada. Ou seja, pode ser que ele ganhe mais do que no ganho certo. Só que o indivíduo aqui, ele é averso ao risco, né? Então ele não vai acabar acatando a essa decisão. Esse fato ele contraria a teoria da utilidade esperada, né? Essa expectativa é chamada de domínio dos ganhos, né? O contrário do efeito certeza, que é o efeito reflexão, ele é muito consoante ao domínio das perdas, né? Nesse caso, o indivíduo ele se depara com uma tomada de decisão que envolve perdas certas e uma perda provável, né? Provável quer dizer que ela pode acontecer ou não, mas nesse caso ela é uma perda que é muito provável que aconteça, né? Ela engloba muito o fato de uma tomada de decisão baseada na propensão ao risco. Ou seja, nesse caso aqui, nós podemos notar que o indivíduo ele pode acabar se influenciando pela possibilidade de não perder. Então, isso é uma característica muito marcante na propensão ao risco. E quando a gente fala de efeito frame, é basicamente onde a decisão ela tem um fator externo, né, ao objetivo final. No estudo em si, o fator que nós vamos apresentar é o fator preço, né? Se o preço ele vai acabar influenciando ou não numa tomada de decisão, né? E prosseguindo, esses, é, esses dois pesquisadores, Kahneman e Tversky, eles fizeram pesquisas e experimentos ao longo de 1979, 1980 e 81 para realmente comprovar se esses efeitos ocorrem ou não, né? Na tabela a gente pode observar que das formas de apresentação que eles utilizam, né, que são prováveis e certas, isso tanto para um efeito reflexão e efeito certeza, como na referência de preço, realmente ocorre, todos os três efeitos. E isso é muito importante, né, de se observar, porque isso acaba levando a hipóteses, né? Hipóteses essas que são hoje amplamente utilizadas e no estudo nós também vamos buscar observar e ver se elas realmente ocorrem, né? Um pouco mais à frente nós vamos ver o questionário que foi feito e nós vamos discutir por meio de estatística, base de dados econométricos e testes e saber se realmente essas hipóteses elas são corroboradas ou não, né? As hipóteses apresentadas, elas pressupõem
é, primeiramente, na hipótese um, que o decisor confrontado com a escolha entre uma alternativa no segmento de telefonia móvel que apresenta incerteza de ganho, irá preferir ela a uma alternativa de ganho certo. Ou seja, ele é averso ao risco, como a gente como já foi falado antes, né? Na hipótese 2 é o contrário, né? O decisor ele é confrontado por uma escolha entre alternativas que apresentam incerteza de perda e evitarão as alternativas de perda certa. Ou seja, na primeira hipótese a gente tem uma preferência por uma alternativa de ganho certo. Na segunda, a gente tem a preferência por evitar a alternativa de perda certa. Justamente aquilo que já foi citado, né? De aversão e de propensão ou preferência ao risco. A hipótese 3 ela é ligada ao efeito framing, para a gente saber se realmente se essa externalidade, no caso a referência do preço, ela vai influenciar ou não na sua tomada de decisão. Pode passar, Gustavo. Agora falando um pouco sobre a particularidade do setor móvel. Primeiramente, é bom citar que no final a telefonia móvel veio aqui para o Brasil no final de 1990. E já em 1992 já teve um boom de pessoas que já tinham acesso à telefonia móvel. Só que como ele é um ramo bem que não tem como inovar, a única forma que eles tinham, os donos das empresas de telefonia móvel, tinham de possibilidade para inovar, era a questão é, dos descontos, das promoções que poderiam fazer, como pacote, desconto anual, enfim. E isso fazia com que gerasse competitividade dentro do próprio setor. E por conta disso, foi criado diversas estratégias, diversas formas para que houvesse essa competitividade e que o indivíduo escolhesse a telefonia móvel A ao invés da B. E dentre essas hipóteses, a gente pode ressaltar que a hipótese 4A são as ofertas de subsídio feitas no setor de telefonia móvel, alteram o framing da decisão do domínio dos ganhos e, portanto, são influentes e tornam a decisão não racional. E a hipótese 4B, as ofertas de subsídio feitas no setor de telefonia móvel alteram o frame de decisão no domínio das perdas, portanto, são influentes e tornam a decisão não racional. Ou seja, como o Matos já falou anteriormente, às vezes as pessoas que têm aversão ao risco, ela prefere escolher aquela decisão que é mais certa do que aquela decisão que ele poderia ter uma vantagem maior. Pode passar, Gustavo. Agora, entrando na metodologia de como foi feito essa pesquisa, ela foi aplicada para 258 alunos em uma universidade de São Paulo, onde esses 258 alunos foram divididos em 4 turmas dessa universidade. As turmas elas foram escolhidas de forma aleatória, sem nenhum precedente. A seleção dos vários grupos da universidade para a participação da pesquisa tinha algumas perguntas, como perguntas socioeconômicas, perguntas sobre o salário, se eles trabalhavam, cor, gênero, enfim, tinha diversas dessas perguntas, renda familiar. Então, entrava tudo isso para como se fosse um pré-questionário, sabe? E depois disso foi aplicado algumas perguntas para essas pessoas responderem. E essas perguntas elas foram baseadas em estudos originais do Kahneman e do Tversky, que vinham com essa questão de exposição de grupos, se fez por meio de questionários, sem uso de incentivo explícito, mas que tinham um valor monetário por fora, por trás, no caso. Como vocês podem ver aí mais abaixo, tem essa questão o procedimento da construção do instrumento, que veio primeiro as questões originais do Kahneman e Tversky, que foi todo o questionário foi baseado
no pensamento deles, nas ideias deles, nos estudos deles. Depois disso, foi a conversão da questão original para as ofertas de operadoras de telefônicas móveis. E depois disso, foi aplicado às questões de pesquisa. Pode passar, Gustavo. Essas foram as perguntas feitas. Primeiro, eu vou ler para vocês, tá, também essas perguntas e vocês podem ir refletindo o que vocês escolheriam. Qual dos planos das operadoras de telefonia móvel você escolheria? A, todas as ligações com 3% de desconto nas tarifas. E B, 4 a 5 ligações terão desconto de 4% nas tarifas. 2. Qual é o plano de telefonia celular você prefere? Todas as ligações com 3% ao ano de reajuste nas tarifas ou reajuste de 4% no ano nas tarifas e um sorteio de um kit de desconto, que é de isenção de reajuste, a cada 5 clientes? 3. Qual dos planos de telefonia de celular baixo você prefere? Todas as ligações 3% de desconto ou plano com celular incluso e 4 a cada 5 ligações com desconto de 4% nas tarifas? 4. Qual o plano de telefonia celular você prefere? Plano com celular incluso e todas as ligações com 3% ao ano de reajuste das tarifas? Ou B, reajuste de 4% ao ano e um sorteio de kit de desconto a cada 5 clientes? As 5 e as 6, que foram as perguntas. Você foi a uma loja comprar um celular que custa R$ 324 e nessa loja o vendedor lhe informa que mesmo o celular está sendo oferecido em promoção com desconto de R$ 13 em outra loja da rede que fica a 20 minutos dali de carro. Você prefere ir na outra loja participar dessa promoção? E a última pergunta é: você foi a uma loja de celular que custa 27. Nessa loja, o vendedor lhe informa que esse mesmo celular está sendo oferecido em promoção, desconto de R$ 13 em uma outra loja que fica 20 minutos dali. Você iria nessa outra loja para participar dessa promoção? Lembrando que esse artigo, ele é de 2009, então os valores eles estão condizentes daquela época. Então, foi essas as perguntas feitas durante o questionário. E a partir de agora, o nosso amigo Gustavo ele vai explicar como foi feita essas análises de dados. Opa, eu sou o Gustavo e falando um pouco das técnicas de análise de dados, a gente sabe que as respostas das questões da nossa pesquisa são ligadas à teoria de decisão, que proporcionam respostas que podem ser classificadas como nominais. Em geral, esse tipo de variáveis requer que a análise seja conduzida por meio de testes estatísticos Q-quadrado e suas variantes. Porém, embora o teste Q-quadrado possa identificar se as variáveis são estatisticamente independentes, este teste não fornece eventuais formas de relação entre as variáveis. Portanto, para tornar a análise e a própria conclusão dos dados que vão ser obtidos no teste mais consistente e mais aptos a ser analisados, serão calculados testes de associação entre as variáveis das questões de pesquisa. E só poderá ser calculado após a descrição do teste da taxa de verossimilhança do Q-quadrado, que consiste num teste alternativo para verificar a independência entre as variáveis de uma determinada tabela. Embora o cálculo desse teste seja diferente do Q-quadrado que a gente está acostumado, a interpretação de seus resultados é da mesma forma do Q-quadrado, por isso é muito utilizado. E para compensar a superestimação do valor do Q-quadrado através do teste da taxa de verossimilhança, se calcula também, não se calcula, mas se usa a correção de IATS, de continuidade. E sua interpretação é idêntica ao do teste Q-quadrado, que é dado em L ao quadrado. Já a estatística log-odds é uma medida de associação entre as variáveis que possuem valores no intervalo entre menos infinito a mais infinito, onde a definição é a lógica, né? Que quando é menos infinito indica a associação negativa, completamente negativa, né? O valor nulo
significa a independência entre a variável, que é como se tem zero, e o mais infinito é a associação positiva entre as variáveis. E essa medida proporciona melhor interpretação a respeito da associação das variáveis. Junto a isso, também foi usado o teste de Cade-Euler, que é um teste em função da medida de associação de odds, que o conceito dela é como uma medida geral para pesquisas que envolvem a análise de associação entre variáveis ordinais. E o seu resultado é dado entre -1 a +1, onde, igual o log odds, ele é a mesma interpretação, onde -1 significa associação negativa, 0 a independência da variável, né? E o 1 significa a associação positiva das variáveis. Em contrapartida, também se foi usado o φ quadrado, que não é mais um teste, mas sim uma função da medida da associação de odds, e seu valor poderá ser contido no intervalo numérico entre 0 e 1, mais objetivo, onde o 0 significa que as variáveis são estatisticamente independentes, e o 1 é interpretado como uma associação perfeita das variáveis. Bem, prosseguindo, agora que nós temos o questionário, nós temos as técnicas utilizadas, nós podemos analisar as respostas do Agora vamos questionário. falar sobre os resultados e discussão sobre o que aconteceu com o artigo, com essa pesquisa feita pelo artigo. Exatamente, né? Nós podemos falar sobre os efeitos baseado nas questões e analisar os seus resultados de discussões, como eu já tinha falado, né? Nossa amiga Gabriela acabou de complementar aqui, mas enfim, né? Os resultados eles vão ser divididos em três pontas. A primeira ponta é baseado na questão 1 e 2, a segunda na questão 3 e 4 e a última na questão 5 e 6. É importante mencionar que na questão 1 e 2 nós vamos analisar se existe a presença do efeito certeza na 1 e na 2 ver se existe a presença de efeito reflexão. Para isso, nós primeiramente pegamos a porcentagem ao qual as pessoas responderam e analisamos de forma a grosso modo, né? Nós podemos analisar que na primeira alternativa, né? Deixa eu voltar aqui rapidinho, né? Onde nós temos qual dos planos do operador de telefonia móvel você escolheria? Onde A, todas as ligações com 3% de desconto, ou B, 4 a cada 5, nós temos um desconto de 4%. Ou seja, nós temos na primeira questão um ganho certo e na alternativa B um ganho incerto, que pode ser benéfico ou não, né? Ou seja, ele pode ser algo que eleve sua maximização da utilidade esperada. Mas como nós podemos observar, 93% das pessoas responderam a alternativa A. Ou seja, isso aqui nos mostra que realmente ocorre a presença de efeito certeza, né? Na segunda questão, nós temos uma pergunta sobre qual plano de telefonia celular você prefere. Todas as ligações com 3% ao ano de reajuste, ou B, um reajuste de 4% nas tarifas e um sorteio de um kit de desconto a cada 5 clientes. Nesse caso, nós podemos observar que nós temos em ambas as alternativas uma perda certa. Entretanto, a alternativa A apresenta uma perda certa e na B uma perda provável, né? A cada 5 clientes, um vai ser sorteado para ganhar um desconto, né? Ou seja, sem reajuste de tarifa. Porém, nesse caso, as pessoas deveriam ser propensas ao risco, né? No caso,
escolher ter essa possibilidade de não perder, né? De acabar ganhando essa isenção. Entretanto, como nós podemos observar na questão 2, o que interfere no fato da A ser mais votada do que a B é justamente que a gente tem uma perda certa de 3% e na outra uma perda de 4%. Ou seja, o teu risco acaba sendo maior. Então, ocorre a preferência assim pelo item A. Porém, isso acaba anulando completamente o efeito reflexão. A gente pode analisar de dois pontos de vista, né? Um bem analítico e com base nos testes estatísticos, né? De forma analítica, a gente pode analisar que o domínio das perdas e o efeito reflexão consequentemente ocorrem porque existe justamente esse aumento, né, na margem percentual da propensão ao risco, né, onde a gente sai de 7 para 22%, ou seja, realmente ocorre a migração, né, ou seja, as pessoas realmente acabam adotando mais a propensão ao risco, tomam mais risco, mesmo que ocorra ainda assim uma decisão quase que unânime pela opção A. Mas esse movimento, ele é muito bem corroborado pelos testes estatísticos, né? O de verossimilhança e ATS quadrado são testes de independência, mostram que ambas as questões apresentam diferenças, certo? E a nível significante, né? Ou seja, o seu p-valor com ali 1%, né, de tolerância está baixo. Então, realmente esses valores são significantes. Ou seja, comprova que realmente existe diferença e só por aqui realmente comprova que acontece tanto o efeito certeza quanto o efeito reflexão. O teste de associação mostra que as questões são independentes entre si, né? O Q de Joule é um valor que acaba podendo ser um pouco superestimado, né? E nesse caso a gente acaba desconsiderando ele e adota que realmente ocorre independência entre as questões. Na parte 2, né, nós vamos falar das questões 3 e 4. Nesse caso, não vamos fazer igual a questão 1 e 2, né, que no caso existe uma comparação entre elas. Né? Aqui a gente vai comparar a questão 3 com a 1 e a questão 4 com a 2. Porque aqui a gente quer analisar o que? Nos efeitos certeza e reflexão, se a inclusão de um subsídio vai influenciar na tomada de decisão, né? Para relembrar, certo? A questão 3, ela diz o quê? Né? Qual dos planos de telefonia celular baixo você prefere? Todas as ligações com 3% de desconto nas tarifas. B. Plano com celular incluso e 4 a cada 5 ligações com desconto de 4% nas tarifas. Na 1, né, nós temos justamente os dois itens A são iguais. Porém, o item B muda. Né? Nesse caso, o que é que muda no item B? Muda a inclusão de um plano com o celular incluso, né? Ou seja, justamente o subsídio. Né? E os resultados que nós obtemos é que, ainda assim, existe a preferência pelo item A, que é justamente o ganho certo, né? Que a pessoa vai sempre optar pelo quê? Pelo desconto, né? Na ligação de 3%. Embora que a porcentagem tenha caído drasticamente, né? Ou seja, né, ocorre que, se a gente for analisar pelo mesmo critério analítico de decisão em relação à questão 1 e 2, né, no caso do domínio das perdas, a gente pode observar que existe um movimento maior, mais pessoas acabam adotando o item B, né, como alternativa. Né? Ou seja, ele acaba corroborando,
significativamente com esse efeito, né, em relação ao subsídio, né? Que no ponto A, a gente pode ver, né, a influência do subsídio sobre o efeito de certeza no domínio dos ganhos. Individualmente, quando a gente vai analisar isso estatisticamente, a gente observa que entre as questões existem diferenças, né? Há diferença. Essa diferença, ela comprova o efeito de certeza em ambos os casos e comprova que o subsídio, ele acaba sim influenciando, certo? No teste de independência mostra que ambas as questões são independentes umas das outras. Quando a gente vai para o lado do efeito reflexão e a inclusão do subsídio, nós primeiro comparamos a questão, certo? Na questão 4 e na questão 2, nós temos as alternativas, no caso, contrárias, né? Na segunda questão, qual plano de telefonia celular você prefere? No item A, nós temos todas as ligações com 3% ao ano de reajuste nas tarifas. Na quarta questão, o item A é um plano de celular incluso, que é o subsídio, e todas as ligações com 3% ao ano de reajuste nas tarifas. Ou seja, o item A é a inclusão do subsídio. No item B, de ambas as questões, são iguais, né? O reajuste de 4% ao ano na tarifa e o sorteio de um kit de desconto, de reajuste de preço, né, no caso. E aqui nós observamos, em relação à segunda questão, no item A tínhamos 78% contra 22% do item B. Nesse caso, na quarta questão, nós temos um aumento considerável, né, no item A em relação ao item B. Ou seja, nesse caso, de forma analítica, a gente pode também concluir que o subsídio acabou influenciando também, né? Querendo ou não. Porém, como esse valor percentual não é, apesar de ser bem significativo, ele não é tão expressivo quanto a queda, quando a gente compara a primeira e a terceira questão, a gente mostra que nós temos sim, um efeito reflexão, porém com a força levemente moderada, né? Isso é refletido também no teste estatístico, né? Que é aqui no 2B, né? Influência do subsídio sobre o efeito reflexão no domínio das perdas. Pelo teste estatístico, né, de independência, a gente vê que tem uma baixa diferença entre as questões, apesar de elas serem independentes, né? Enquanto no 2A, né, que é no efeito certeza, nós podemos comprovar que realmente ocorre influência do subsídio. No B, a gente comprova, mas a gente coloca aquele asterisco, né? Que nesse caso ele não é tão evidente quanto no ponto A. Por fim, quando a gente vai falar do efeito frame, por referência de preço, aqui é importante a gente, antes de chegar no teste estatístico e nas porcentagens, analisar a questão em si, certo? A Gabi falou para vocês pensarem, e aqui eu vou dar um clareamento, né, na resposta. Questão 5, nós temos um valor de 324 e o vendedor informa que esse celular está sendo oferecido com desconto de R$13, certo? É um desconto, querendo ou não, Entretanto, quando a gente vai comparar com a questão 6, a gente observa que o valor é de 27 e o mesmo desconto de 13. Quando a gente analisa do ponto de vista, né, de proporção, a gente observa que a proporção dos R$13 de desconto sobre os R$27 é muito maior do que sobre os 324. Ou seja, apresenta um valor de desconto de aproximadamente 50% para o de R$6 e um valor que é relativamente menor, aproximadamente algo em torno de 4 a 5%
na questão 5. Isso tudo para saber se esse valor de desconto, tendo como comparação o preço, né? Por isso que a gente analisa o efeito frame, porque o preço aqui, no fim das contas, é o que realmente influencia ou não, né? Se a pessoa se decidiria ou não se deslocar 20 minutos de carro a fim de participar dessa promoção, né? Quando a gente traz para as respostas, a gente observa algo que é incrivelmente plausível, né? Ou seja, ambos as opções de sim da pessoa querer participar ganha, né? Para a quinta questão, 69% contra 31%, e para B, 81% contra 19%. Me arrisco a dizer que, se ele levasse em consideração o valor percentual do desconto e o mesmo preço, né, dos R$ 324 para ambas as questões, eu acredito que o item A da questão B seria relativamente maior, certo? Entretanto, esses 81% são bem significativos, né? E mostra que, no final das contas, acontece sim efeito frame, porque as pessoas acabam sim sendo influenciadas pelo preço e elas acabam tomando sim a decisão de participar do desconto, né? Quanto maior o desconto, nesse caso a gente observa que maior é a vontade de participar dessa promoção e maior a possibilidade dela se deslocar, né? Isso olhando de uma forma bem analítica. Quando a gente vai para a forma de testes estatísticos, a gente observa o que a quinta e a sexta questões, elas apresentam diferenças, né? Por meio dos testes de independência. E elas são independentes entre si. Então, quando apresenta diferenças e são independentes, nós podemos garantir que sim, que existe a presença de efeito frame com relação a essas questões e com relação à influência do preço na tomada de decisão. Por fim, vamos falar da conclusão com o nosso amigo Gustavo. Opa, falando aqui da parte da conclusão, esse estudo conseguiu replicar algumas conclusões obtidas pelos autores Tversky e o Kahneman sobre os fenômenos de decisão sobre o risco e o efeito frame. Ficou evidenciado também que essas teorias de decisão podem ser aplicadas no estudo de decisões sobre a aquisição de produtos na área de tecnologia, em especial no segmento de telefonia móvel, como a gente pode ver ao longo da apresentação. Em outras palavras, a pesquisa permitiu colaborar à existência de fatores de influência de comportamento decisórios associados aos fenômenos de aversão ao risco, sobre o domínio dos ganhos e efeito frame, relacionado à consideração do domínio dos ganhos e das perdas. Assim, entende-se que os fatores de influência do comportamento decisório podem agir, entre outros fatores, diretamente no processo de escolha dos indivíduos. E nessa pesquisa também foi constatado que os indivíduos apresentam determinados comportamentos decisórios, que podem violar alguns dos princípios da teoria da utilidade esperada. No entanto, foi levantada a suspeita, com base em evidências já descobertas na pesquisa, da existência de um possível limite no estudo do risco sobre o domínio das perdas, e que, por sua vez, podem tratar-se de variantes ainda não estudadas, ou que ainda não se tem estudos publicados até a época de 2009, né, que foi publicado essa pesquisa. E chegando na parte das conclusões que foi obtida na pesquisa, foi possível também ver uma relação do subsídio de celulares e o fato dele possuir para não somente alterar, mas reverter decisões dos participantes, a tal ponto de reduzir a manifestação dos axiomas descritos na teoria das perspectivas. Agora, do ponto de vista dos órgãos reguladores, também foi visto que a capacidade de manipulação das decisões dos clientes por meio de ofertas das operadoras de telefonia podem ser prejudiciais
em relação à empresa e o cliente, né? E agora, do ponto de vista do cliente, o que ele pode obter com essa pesquisa é o melhor entendimento do funcionamento dos eventuais ofertas das operadoras de telefonia, em função da melhora de sua percepção contra essas ofertas comerciais. Ele em si pode ver melhor ou ter noção do que está acontecendo em ofertas, como foi dito essas duas opções, né? E assim pode tomar uma decisão mais consciente do que está acontecendo. E agora, já do ponto de vista gerencial, o que ele pode concluir com essa pesquisa são alguns mecanismos que podem ser mais efetivos na influência do processo de decisão dos clientes, que é em contrapartida ao ponto de vista do cliente, né? O que ele pode aprender com essa pesquisa, o que ele pode adquirir de informação. E com isso termina a nossa apresentação sobre, não, a nossa apresentação sobre essa pesquisa da parte da telefonia móvel. E não sei se alguém quer fazer mais alguma resguarda. Matos, Gabi. Não, é isso, né? Então a gente observa que no setor de telefonia móvel, né, existe, né, como já foi citado, a presença desses axiomas que nós observamos lá na introdução, depois na presença, né, dos axiomas que são amplamente estudados pela teoria comportamental, os principais seus principais pesquisadores da área, né, Kahneman e Tversky, e trazendo para o ramo da telefonia, né, a gente pode observar que por meio desse questionário nós concluímos, né, apesar de ser defasado hoje, né, para a gente, que a gente está em 2023, 14 anos depois, e que sim, né, que apresentam características que as hipóteses, no caso, são corroboradas, tanto a hipótese 1, como a 2, como a 3 e como a 4, A e B. E, por fim, nós observamos e concluímos que os indivíduos, né, são influenciados por subsídio, são influenciados pelo preço, e eles têm justamente o comportamento de propensão ao risco quando nós temos domínio de perdas e aversão ao risco quando temos um ganho certo. É isso. Muito obrigado a todos pelo tempo e tamo junto. Gabi, Gustavo, obrigado também. E é Obrigado isso. a todos. E é isso. Tá, tarde. Goodbye, gente.